Vamos nós todos dar as boas-vindas ao Silvio, que está aqui hoje para um bate-papo sobre o SUS, e para apontar alguns aspectos, né, sobre o Sistema Único de Saúde que nos ajude a entender a importância do SUS para o nosso país, para o povo brasileiro, de uma maneira geral. Esse tema é um tema de grande relevância para nós, principalmente nesse momento da pandemia. Eu tenho salientado aqui nas nossas aulas de sociologia que, para nós termos uma compreensão adequada de qualquer questão social, né, de qualquer problema, qualquer fenômeno, é preciso uma análise de sua formação histórica. Então, a compreensão de qualquer problema brasileiro, como essa questão de hoje, requer conhecimento da história do Brasil. Em uma aula, é impossível a gente fazer de forma adequada essa retomada histórica que nos possibilite entender o SUS. Mas eu vou aqui dar algumas pistas, né, antes de passar a palavra, então, para o Dr. Silvio. O que caracterizou a década de 80? Essa década foi considerada uma década para a economia, uma década perdida, mas para os movimentos sociais foi uma década que estava em muita efervescência. Então, ela foi marcada pelo fim da ditadura militar e pela redemocratização do país. No âmbito da economia, então, como eu já disse, essa década ficou conhecida como década perdida. Os economistas denominam dessa forma. Por quê, né? Porque os anos 80 foram marcados por perdas econômicas advindas das baixas no Produto Interno Bruto, PIB, pela aceleração da inflação, pela baixa produção industrial, pela perda de poder de compra dos salários e uma diminuição no nível de empregos. Em média, o crescimento do PIB brasileiro na década de 70 foi de 7%. E caiu, né, nos anos 80 para 2%. Nesse período foi também observada a elevação do déficit público gerado pelo aprofundamento da dívida externa, o que resultou, no final dos anos 80, em hiperinflação. Parece até que a gente está falando um pouco de hoje, não é? Os anos 80 foram de crise para a indústria nacional, que registrou constantes taxas de crescimento negativo, principalmente nos setores produtores de bens de capital e de bens de consumo duráveis. No âmbito político e social, a década de 80 foi marcada pelo fim da ditadura e pela redemocratização, e por uma intensa mobilização popular, como eu já falei no início. Os movimentos sociais cresceram e ganharam força nessa década. Então, eu vou lembrar de alguns aqui. Movimentos pelas diretas já. É um movimento que estava lutando pela volta das eleições diretas para presidente, para governador, né? Movimento pela anistia, movimento contra a carestia, o crescimento das chamadas comunidades eclesiais de base, ligada à Igreja Católica, o surgimento do chamado novo sindicalismo, e também foi marcado pela criação de novos partidos, dentre eles o Partido dos Trabalhadores. Também foi marcado esse período pela legalização de partidos que estavam na clandestinidade. O surgimento do movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, também foi nesse período, e que é um movimento que luta pela reforma agrária, né? E os anos 80 foram marcados também pela grande mobilização nacional em torno da Assembleia Nacional Constituinte, que culmina com a elaboração e aprovação da Constituição de 1988, que ficou conhecida como Constituição Cidadã, por ter sido elaborada de forma mais democrática que as constituições anteriores. Este foi um momento que marcou o processo civilizatório brasileiro. É nesse contexto que surge o SUS, o SUS que está ligado a um outro movimento, que é o movimento da reforma sanitária brasileira. Esse movimento da reforma sanitária brasileira, ele foi um movimento que foi gestado nas décadas de 70 e 80. Na efervescência também desse período, né, de amplas mobilizações da sociedade brasileira,
que lutava pela redemocratização do país. A reforma sanitária luta contra a mercantilização da saúde e se apresenta em defesa da saúde como direito universal de cidadania. Está aí, então, o caráter civilizatório do movimento da reforma sanitária brasileira, a saúde como direito universal de cidadania. Temos que lembrar também, né, e toda essa retomada rápida que eu estou dando, vocês podem retomar para ver o que significa. Temos que lembrar também da importância da 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1986, que apontou a necessidade de inclusão da população na formatação e funcionamento do SUS, que foi aprovado em 17 de maio de 1988, na 267ª sessão da Assembleia Nacional Constituinte. Desde então, apesar de ser reconhecido mundialmente como um sistema de saúde avançado, o SUS sofre ataques. O ataque mais recente e devastador se deu em 2016, no governo de Michel Temer, com a emenda constitucional número 95, que ficou conhecida como a PEC da morte, que congelou por 20 anos os investimentos, né, os recursos de financiamento de uma série de políticas públicas e sociais, dentre as quais as de saúde. Assim, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, chega na pandemia da Covid-19 fragilizado. Ainda assim, desempenha um relevantíssimo papel, seja no tratamento dos doentes, como na prevenção pela distribuição e aplicação das vacinas. Não fosse o SUS, o estado de calamidade que vivemos seria ainda muito mais grave. Então, esse é um panorama, né? E eu passo a palavra para o Silvio para começar o bate-papo. Bom, boa noite a todas e todos. É um prazer, quero agradecer a minha amiga professora Vera Navarro pelo convite. Existe aqui em Ribeirão pessoas muito mais competentes para discutir o SUS do que eu, né? Talvez ela tenha me convidado, porque eu sou um médico antigo e trabalho, sou pré-SUS e tive a transformação da assistência, né? Até o momento atual. Então, eu vou falar muito mais dessa questão da experiência, até do que, vamos dizer assim, questão conceituais do SUS, né? Para quem se interessa, gosta da história e a questão conceitual, uma análise bem, vamos dizer assim, bem profunda, o professor Paim, que é de Salvador, ele escreveu no Lancet, e em 2011 tem um artigo, inclusive em inglês e português, sobre o SUS, em que ele faz todo um levantamento histórico e assim, se aprofunda muito sobre essa questão. Eu acho que é um artigo fenomenal para quem se interessa e gosta. Lógico, está desatualizado, porque é 2011, né? Existem coisas que pioraram muito depois de lá, outras que melhoraram, mas existem muitas coisas, como a Vera falou, que acabaram piorando a questão do SUS. Bom, por que o SUS é importante? O SUS é importante principalmente para quem conheceu o que era antes, né? Para quem já nasceu sob o SUS, né, talvez não dê essa importância, né? Por quê? Como é que era antes? Vamos dizer assim, quando eu me formei. Quando eu me formei, você não tinha atenção primária, vamos dizer assim. Você tinha as especialidades dentro dos hospitais, algumas unidades, vamos dizer assim, de emergência. Por exemplo, em Ribeirão tinha um pronto-socorro, que é ali do lado da rodoviária, era o único centro de atendimento pronto-socorro, e cada hospital tinha seu pronto-socorro, tudo aberto, porta aberta. Mas era hospitalocêntrico, baseado em hospital, e baseado na atenção médica. Você não tinha assistência à saúde, você tinha uma atenção médica, não é? Você tinha o INPS, que tinha alguns centros que atendiam, mas atendiam quem? Quem era trabalhador. Quem não era trabalhador tinha que ficar, como é que eu vou dizer assim? Tinha que ficar
restrito às santas casas. Aqui o HC, por exemplo, para você ser atendido, você tinha que provar que era indigente, vamos dizer assim, ou se tivesse interesse científico no seu atendimento, você era atendido e fazia seguimento lá nos ambulatórios, né? Então, isso era o pré-SUS. Quer dizer, você tinha um monte de gente que ficava à parte da assistência à saúde, né? E trabalhador, você está falando trabalhador com registro em carteira. Com registro em carteira. Você tinha que ser beneficiário do NPS, né? Que era o INAMPS, teve uma mudança ali pequena. Que hoje. Trabalhador rural ficava fora. Hã? Trabalhador rural ficava fora. Aí veio o Fundo Rural, que era na tentativa de atender o trabalhador rural, mas era também, né? Você tinha isso em algumas cidades e era uma coisa difícil. E era muito hospitalocêntrico. Tanto que a boa faculdade de medicina era aquela que tinha um bom hospital com um número de leitos muito grandes. Esse era a boa faculdade de medicina. Você não passava na faculdade de medicina em centros de saúde, porque eles não existiam. Então, você passava dentro das enfermarias. Você ia aprender, vamos dizer assim, pneumonia, entre aspas, com um paciente internado lá que estava, né, com pneumonia. Você não ia atender a população de uma maneira geral. Em Ribeirão Preto tinha pouquíssimas unidades que atendiam, a maior parte era a unidade materno-infantil, que a gente chamava, que fazia puericultura e fazia pré-natal. Ginecologia, você fazia ou em imposto do NPS, né, que era esse que eu falei, ou você fazia dentro de hospitais. Você tinha o atendimento da ginecologia. Então, para você ter uma ideia, você ia para fazer Papa Nicolau, você ia para o HC. Lá no HC você fazia Papa Nicolau, né? Não existia uma hierarquização como veio. E o que o SUS representa? Representou o seguinte, né? Foi um movimento que não foi político-partidário. Ele veio da sociedade civil e de profissionais da saúde que estavam inconformados com essa situação e achavam que precisava melhorar. Foi assim que foi criado, na verdade, né, essa discussão sobre o SUS, e foi incorporado, né, dentro da Constituição Cidadã que a Vera colocou, né? A saúde como um direito de todo cidadão e um dever do Estado. Quer dizer, ele tem que garantir saúde, né? São duas coisas que não dá para você ter, na minha maneira de entender, uma visão neoliberal. Uma é educação, a outra é saúde. Você não pode visar dentro disso lucros, não é? Porque a partir do momento que você tem lucro com educação, não estou falando, você tem que casar a questão do que eu cobro, do que eu vou dar e o que o aluno vai receber, por exemplo. Isso se viu muito com a história da pandemia. Como é que foi a pandemia, por exemplo, para as escolas particulares? Eles foram os primeiros a tentar voltar à aula, por quê? Porque estava difícil, inclusive, o que cobrar, como cobrar, né? Então, é uma situação difícil. E, na minha maneira de entender, a saúde é uma situação assim difícil, não é? Porque o que está acontecendo com a saúde, na minha maneira de entender? E que a pandemia mostrou que o SUS é importante, né? Sem o SUS, você não teria vacina. Você não teria os institutos que produzem a vacina. Você não teria capilaridade para chegar com as vacinas em todo mundo. É graças à rede que o SUS formou que você consegue chegar na população. E graças a funcionários que estão lá, e que a maior parte são funcionários públicos. O que é que o movimento que, a partir do Temer, estava se colocando? Não é? Quer dizer, a terceirização da assistência à saúde.
Na terceirização da assistência à saúde, essas OS, elas visam lucro. Elas não visam o atendimento. Elas têm que dar o atendimento. Mas o que um dono de empresa visa? O dono de uma empresa visa um lucro no final. Isso é um pensamento neoliberal, não é? Agora, você imagina isso colocado dentro da saúde. O que vai acontecer? Para você ter lucro, você vai ter que pagar menos os profissionais que vão trabalhar. Porque você tem um limite em algumas situações de pagamento, de recebimento do dinheiro. E para você pagar menos, o que vai acontecer? Você vai pegar pessoas que se submetem a esse salário, porque eles não estão fazendo isso por ideal, muitas vezes. Agora, ele vai ficar até ele conseguir algo melhor. Depois disso, ele vai sair. Não é? Então, eu acho que esse é um grande problema que o SUS está vivendo. É essa terceirização que a gente está sofrendo. Né? E a pandemia, isso era uma coisa irreversível. Né? O nosso ministro da Saúde chegou a propor vouchers para a saúde, né? Para você ser atendido em hospitais particulares e etc. e tal. Né? Isso, na minha maneira de entender saúde pública, isso é um absurdo. Né? Outra coisa, o SUS priorizou a atenção primária. Essa foi a grande vantagem da questão do SUS. O que é priorizar a atenção primária? É priorizar a atenção para o médico de família, por exemplo, que foi uma criação do SUS. A gente estava acostumado com especialistas. Então, a pessoa tinha uma dor de estômago, ele ia no gastro. Né? O gastro não achava nada, falava, olha, infelizmente você não tem nada, você tem que procurar outra pessoa. Né? Isso acontece. Então, essa criação das super especialidades, das especialidades, né, foi uma coisa cultural que a gente acabou tendo com o passar do tempo, e inclusive dentro dos próprios cursos de medicina. Né? E o SUS veio mostrar que, com atenção primária, você pode resolver mais de 80% dos problemas de saúde, além de prevenir melhor essa situação. Então, a prevenção e a atenção primária foram os grandes avanços, na minha maneira de entender, da filosofia do SUS. Né? Só para explicar um pouco mais essa questão da atenção primária, Silvio, para os alunos entenderem um pouquinho mais, inclusive, essa relação que tem com o próprio HC, com a própria USP. Você, como diretor, já foi diretor ou é diretor de seção de escola? Qual você está? Não, já fui. Eu sou mau gestor, eu já falei. Eu sou um mau gestor. Já fui diretor... Já fui, não diretor técnico, eu fui diretor clínico do Centro de Saúde de Escola numa época de transição. Mas você sabe o funcionamento, sim, certo? Você trabalha lá há muito tempo, né? Então, o que significa... Eu esqueci de me apresentar, gente, desculpa, eu comecei a falar... A desculpa é eu que devo pedir. Eu sou médico, ginecologista obstetra, trabalho no Centro de Saúde de Escola, que é um centro de saúde ligado à Faculdade de Medicina, desde 85. Por isso que eu estou falando que eu sou pré-SUS. Né? Então, eu trabalho com essa atenção primária e um pouco de secundária desde pré-SUS, por isso é que eu estou falando nesse sentido. Então, tudo que eu estou colocando, vocês vão falar, você não tem consultório? Já tive, mas eu optei pela atenção primária, eu gosto mais, que eu acho que isso resolve, a resolutividade que você pode dar, não é? Em termos de alcance populacional, é muito maior dentro de trabalhar com saúde pública do que você trabalhar no seu consultório, né? Então, eu acabei optando, né, por não atender mais. Então, atualmente, eu só atendo no Centro de Saúde de Escola, não tenho mais consultório particular. Então, é baseado nisso que a gente está conversando. Eu já fui diretor clínico de lá. Na época em que, no primeiro governo do Palocci, em que começou a expandir mais a questão da saúde, inclusive começaram a montar as unidades distritais de saúde, que era o seguinte,
que eram lugares em que você tinha algumas especialidades. Porque a ideia inicial é você ter um GP, um clínico, né, geral, como na Inglaterra você tem um GP, que resolve 85% e encaminha os casos que não conseguirem resolver. Essa é a ideia. Que hoje é incorporado pelo médico de família, né? Que eu acho que tem muito mais capacidade até de entender o que está acontecendo, porque junto dele você tem os agentes comunitários de saúde, né? Então, isso foi um grande avanço, porque o agente comunitário de saúde conhece a família, né? Então, você, quando vai atender uma pessoa, você não está atendendo uma pessoa, você está atendendo a família. Isso é importante, você conhece toda a dinâmica familiar, aonde vive, não é? Em que contexto que está acontecendo isso, né? Coisa que no pré-SUS isso não interessava, interessava só a questão da pessoa que procurava dentro de um hospital, muitas vezes. Vou fazer uma outra pergunta. Alguém aqui da sala, em algum momento a família já teve atendimento por médicos de família? Em alguma cidade que vocês moram? Tem esse programa, ou mesmo aqui em Ribeirão? Conhece, sabe como é que funciona? Não? Pelo jeito, não. Então, Silvia, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para falar. Por exemplo, quando você está falando isso, eu estou entendendo perfeitamente como é que funciona, até porque eu conheço o Centro de Saúde Escola, né? Tá. Que é um local que tem um atendimento de excelência. E como é que funciona isso para essa meninada que está nova agora? Então, vamos lá. Só foram levados no médico pelo pai e a mãe. Então, vamos lá. Bom, vocês devem conhecer algum centro de saúde porque tomam vacina. E a não ser que seja só em clínica particular de vacina, vocês já foram vacinados. Isso aí, então, é um centro de saúde, tem uma clínica de vacinação. Mas fora o centro de saúde, o que se imagina? Você tem locais em que tem uma população adstrita, em que você delimita essa população, né? Isso vai depender aí de algumas situações, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, aí vai depender de verba, pode ser que você precise juntar mais famílias, e isso às vezes acontece, mas normalmente é 2.000, 3.000 pessoas. Essa área quem fica responsável? Uma unidade de saúde da família, em que você tem um médico de família, você tem a enfermeira, você tem técnica de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Esses agentes comunitários de saúde, eles têm que mapear as casas, porque ele vai ficar com tantas ruas, não é? E ele vai de casa em casa e vai pedir licença, vai querer saber quantas pessoas moram lá, se tem algum problema de saúde, e isso tudo fica mapeado, não é? E fica no computador da unidade. Então, todo mundo sabe que naquela área, quais são vamos dizer, a população mais carente, que necessita de maior atendimento, porque uma das coisas, um dos princípios do SUS chama equidade. Equidade é dar mais para quem precisa de mais, tá? Isso é mais do que igualdade, chama equidade. Então, uma população carente precisa de mais atenção do que uma população que está menos carente. Vou dar um exemplo numa área que eu trabalho, que é de contracepção. Existe um método contraceptivo que chama implante, né? O Implanon NXT. Estou falando o nome porque no Brasil só tem esse. É um Implanon contraceptivo. Esse Implanon não tem dinheiro para dar para todo mundo o Implanon. Então, o que é que se faz? A população mais vulnerável vai ter direito a isso. Então, adolescentes, drogaditas, pacientes com risco social. Então, essas vão ter direito, né, pela prefeitura, a você pôr o implante. As outras pessoas têm que comprar um implante se quiser. Então, isso é equidade. Você vai dar mais para quem precisa de mais. Então, esse é um dos princípios. Então, quando você trabalha com a questão familiar, você sabe
melhor essa questão de necessidades. Você mapeia as populações mais vulneráveis dentro da sua área. E você é responsável pela saúde, você, assim, a equipe é responsável pela saúde dessa população. Você pode ou não utilizar. Por exemplo, se você tem um plano de saúde, porque a saúde complementar também faz parte do SUS, é um componente do SUS, só que assim, você pode abrir mão desses atendimentos, mas você está dentro da área distrita. Se você tiver algum problema, você vai lá e vai ser atendido nessa unidade de saúde. Se ele vê que não dá conta de algum problema, ele tem algumas referências que ele vai encaminhar você. Aí você vai para um setor chamado secundário. Setor secundário é um setor que você já tem alguns especialistas e que você, uma vez não dando conta, você vai ser atendido. Esses médicos de família também têm uma coisa que chama matriciamento. Você, às vezes, não precisa encaminhar o paciente. Você tem alguns profissionais especialistas, por exemplo, eu trabalho no centro de saúde, eu não trabalho necessariamente nessas unidades de saúde da família, porque eu sou ginecologista. Mas o médico de família das unidades que são lá ligadas ao centro de saúde de escola, eles me ligam e falam, Silvio, eu estou com um caso assim, assim, assado, papapá, o que é que eu faço? Você pode orientar o que ele faz ou colocar, olha, é melhor você encaminhar esse caso porque eu vou precisar examinar. Então, isso chama matriciamento. Isso também faz parte. Ou seja, você não necessariamente, se não estiver dando conta do recado, precisa encaminhar o paciente. Você, às vezes, pode ter consultorias de como trabalhar essas situações. Então, isso é a unidade de saúde da família. Ok? Agora, SUS, tem gente que fala, eu não preciso do SUS. Precisa. Você vai vacinar pelo SUS, não é? E você não sabe se um dia você vai precisar, porque o que é que acaba acontecendo também com os planos de saúde? Eles têm um limite. Quando ultrapassa esse limite e a coisa fica feia, vai para as unidades até quaternárias, vamos dizer assim. Tem gente que não aceita, mas, por exemplo, o HC muitas vezes é quaternário. É um serviço de excelência, só tem lá, não tem em outro lugar. E aí? O paciente do convênio vai ser atendido lá, e lá é SUS. Então, quando a coisa aperta, muitas vezes é o SUS que acaba resolvendo coisa que não foi conseguida dentro da saúde complementar. Como a questão dos transplantes, né? Sim, exatamente. Então, tem algumas situações, pacientes com câncer, muitas vezes, não dá conta determinados planos de saúde, porque os planos de saúde não são todos iguais, eles são diferentes. Não é? Tem plano de saúde que tem mais fôlego e custa mais, tem plano de saúde que tem menos fôlego e custa, não é? Custa menos. Então, tudo isso chama saúde complementar. Está previsto no SUS a saúde complementar. Mas, como eu estou falando, é complementar. Agora, isso dá lucro. E dando lucro, o que, que acontece? As pessoas que estão interessadas no lucro da saúde complementar tendem a fazer um lobby muito maior em termos legislativos do que o SUS. Então, você acaba tendo, muitas vezes, uma legislação muito mais pró à saúde complementar do que em relação ao SUS, que acaba sendo cortado, muitas vezes, porque é dinheiro público, vai ficar caro, mas o outro acaba sendo também, no fim, né, quando você vê. Porque na saúde complementar, uma das coisas, até agora, depois estão querendo mudar isso. Você pode descontar, inclusive, do seu imposto de renda o que você pagou de saúde complementar, não é? Então, você tem esse benefício também, né? Estão querendo cortar isso. Né? Silvio, existe uma ideia corrente também, né? Que medicina de pobre para pobre. O SUS é para pobre. E a medicina privada é para rico. É. O que tem de verdade, o que tem de mito aí? O que tem... Ué, aqui você acabou vendo a questão... A pandemia mostrou muito isso.
Eu acho que a pandemia, ela foi terrível, mas ela mostrou que você precisa do SUS, entendeu? Para poder. Se você não tivesse tido, olha só, aquele PEC da morte, provavelmente a gente teria tido condições mais cedo de atuar. Tivemos que atrasar as coisas por conta de falta de financiamento nessas áreas. Eu acho que isso foi um aprendizado. Tanto que antes o movimento que a gente estava fazendo era Salve o SUS. Não sei se vocês são novos, não viram isso, mas teve movimento, Salve o SUS, porque estava morrendo, entendeu? Eles estavam fazendo cortes e mais cortes e mais cortes, né? E aí, quando você começa a fazer corte na saúde, começam a aparecer doenças que estavam escondidas, que estavam mudadas. Ou que estavam controladas. Exato, e você começa a ter, portanto, o que acontece? Você tem menos vacinação. Se você tem menos vacinação, começa a aparecer, porque faltou vacina. O Brasil nunca teve isso. Nos últimos anos faltou vacina. Se falta vacina, o que acontece? A doença volta, gente. Sarampo é uma coisa, né? É um dos exemplos. Tá? Nós tivemos crise de sarampo, né? Os alunos nunca tinham visto sarampo na vida. Não tinham mesmo, porque fazia décadas que não aparecia sarampo. E ele aparece de repente. E ele mata. Mata. Né? Antigamente, eu tive sarampo, mas assim, não morri, né? Ainda bem. Mas pode deixar surdo, né? O sarampo, pode... Então, veja bem, são doenças que estavam controladas. Além disso, você começa a ter outras doenças infecto-contagiosas que estavam lá mais escondidas, ou seja, estavam controladas e começa a aparecer quando você começa a fazer corte. Corte não só na saúde, mas também quando as pessoas começam a passar necessidade, começa a passar fome. A fome diminui o mecanismo de defesa nosso e começa a aparecer mais doenças. Então, você vai gastar mais com a saúde nessas situações, né? Então, eu acho assim, todos temos que defender o SUS, porque nós dependemos dela, né? Mesmo quem acha que não vai depender, né, está dependendo, porque senão não teria vacina, porque o Instituto Butantan, Adolfo Lutz, todos eles são, e grande parte das vacinas são produzidas aqui, né? Essas do Covid ainda não são, mas serão, né? Então, veja bem, é graças a isso que a gente consegue manter. O Brasil, gente, chegou a ter, eu digo chegou a ter porque decaiu agora, mas ele chegou a ter o melhor Programa Nacional de Imunização do mundo. Do mundo. Não estou falando da América Latina, da América do Sul, estou falando do mundo. Gratuito. Nós tínhamos um programa nacional, por isso que eu estou falando gratuito, lógico. Existem algumas vacinas que não estão no programa nacional e que você tem que se vacinar, se quiser, particularmente. Mas isso é uma minoria, se você for considerar o número de vacinas que nós temos no nosso Programa Nacional de Imunização. Não é? E outra, a capilaridade que você tem com isso. Não é? Você chega na população mais longe que você imagina, né? O pessoal vai lá e tem a vacinação. Isso está diminuindo. Essa é uma preocupação de quem trabalha muito tempo na saúde, como eu, né? E está vendo essa situação. E as pessoas não, muitas vezes, mais novas, não sabem o que era antes, né? Quer dizer, por isso que a Vera falou, você tem que ter um conhecimento da história, isso é papo de velho, mas tem que ter um conhecimento da história para você conhecer o que está acontecendo agora. Né? Você vê, ela citou uma situação da década de 70, 80, né? Entre 70 e 80, que nós estamos vivendo agora. Né? Nós estamos vivendo agora essa situação. Essa inflação alta, produto interno bruto caindo, né? E a gente vivendo numa situação de exceção, muitas vezes. Fome voltando. Mas olha, Silvio, bom, primeiro que eu estou fazendo as questões, mas qualquer um que quiser. Eu estou vendo que todo mundo aqui está de câmera fechada, exceto a Bruna e o Reinaldo, né? Então. Sim, vamos abrir, quem quiser para conversar e perguntar.
Nesse sentido, indo no seu raciocínio aí anterior, da questão da vacinação, e pensando a questão da saúde como uma questão coletiva, né, a gente acha, as pessoas, por exemplo, imaginam a questão da saúde muitas vezes do ponto de vista muito individual. A pandemia nos ensinou isso também, né? Algumas pessoas querendo escolher a vacina, achando que depois que tomou a vacina já podia ir para a rua, para a festa, né? Tem um termo que só foi aqui no Brasil, sommelier de vacina. Isso é interessante. Sommelier de vacina. Então, é o egoísmo e a falta de conhecimento de como é que funciona um processo de vacinação. Porque a vacinação não é uma coisa que você, imunizando uma pessoa, ela não está imune, né? Numa pandemia, você sabe que existe alguma coisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre esse espírito da gente encarar de uma maneira coletiva. Tanto é coletiva a doença, que quando você fala, por exemplo, do médico de família, né, se uma pessoa da família fica doente, quem que vai cuidar? É alguém da família, é o filho, é a mãe, é a avó ou a avó. O problema de saúde que se instala dentro de uma casa, ele é coletivo. Você não dá conta sozinho. Então não adianta você falar, eu me arrisco, porque eu sou jovem, eu vou poder pegar isso aí, não vou morrer, e tudo bem. Só que ele vai dar trabalho para alguém que vai ter que cuidar. Sem contar os profissionais de saúde. A pandemia ensinou, quer dizer, não é que ensinou, ela mostrou, né? Se ela ensinar, tá bom. Mas ela mostrou coisas interessantes nesse sentido. Eu vi filho chorar porque o pai morreu, porque ele foi numa festa e levou o Covid para casa. Ele ficou bem, mas o pai morreu. Eu vi isso, né? Isso não foi mas eu vi. Quer dizer, então não é alguém que me contou. Eu vi o filho pedindo perdão para o pai e o pai morrendo. Bom, então eu acho que a responsabilidade ela é coletiva mesmo. Eu acho que tem que colocar nesse sentido. Eu acho que nós tivemos um retrocesso muito grande de vacina, porque existe um grupo anti-vacina, no mundo isso já acontecia, no Brasil não era tão famoso esse grupo anti-vacina, aumentou agora, principalmente porque eu acho que as autoridades contribuíram com fake news sobre vacina, e aí você estende isso para todas as vacinas. Você não estende isso, você não vê só a questão da vacina contra o Covid, que teve uma situação política da vacina, que eu achei terrível, não é? Porque aí vem a história, essa vacina é melhor do que essa é melhor, essa não adianta, essa não presta, isso é água com açúcar, não sei porque vocês estão tomando isso. Na verdade, nenhuma vacina é 100%. Por isso é que você precisa vacinar todo mundo. Porque se você se vacina e os outros não vacinam, né, você pode adquirir o vírus mesmo, porque você está, e a imunização garante um tanto, mas você não sabe se ela vai garantir esse tanto para você. Pode ser que você esteja naquele grupo que tenha dificuldade com aquela questão da vacina. Se em volta de você estão vacinados, é mais difícil do vírus chegar até você. Outra coisa, determinados vírus como esse têm uma capacidade mutante muito grande. Então, quanto menos vírus circulante, menor a capacidade tem de aparecer vírus mais virulentos, vamos dizer assim, de vírus mais fortes, tá? De cepas mais fortes daquele mesmo vírus. Dá para entender o que eu estou falando, né? Quer dizer, são variantes. Hoje, agora é famoso, né? Alfa, beta, gama, delta, né? Tá todo aí. De qualquer maneira, assim, a mutação quando você tem muito vírus circulante, você tem uma capacidade mutante muito grande. Então, isso também facilita você diminuir a eficácia de determinadas vacinas ou para determinadas pessoas. Então, a vacina, ela é comunitária. Você tem que entender que não é só você tem que se vacinar, as pessoas em volta têm que se vacinar, e você tem que aguardar o melhor momento para exposição, né? Vocês vejam, xingaram tanto as vacinas, que não estava dando, que não sei o quê,
O Brasil começou, está com uma imunização muito boa da primeira, está um pouco baixa da segunda, mas está muito boa da primeira, e as mortes estão diminuindo, gente. Estão diminuindo, né? O Brasil, a aceitabilidade da vacina agora, parece, está maior, porque no começo teve muita fake news, está maior agora, e veja bem, você está conseguindo, né? Vou bater até na madeira, você está conseguindo controlar melhor essa pandemia graças à questão da vacinação, isso está mostrando, né? Então, eu acho que a gente precisa ver isso, precisa enxergar isso. E a minha preocupação, volto a dizer, é que autoridades com fake news sobre a questão da vacina, né? Inclusive, isso contamina colegas, eu estou falando de colegas formados comigo, né? Que contaminados pela questão política da vacina, ouvem essas fake news e transmitem, não é? Então, estão dizendo, a vacina está matando, está não sei o quê. Gente, toda vacina tem alguns eventos adversos, mas a Covid tem muito mais efeito adverso e maior chance de matar do que qualquer vacina. Gente. Isso é uma coisa importantíssima, né? Lógico, existe algumas situações que pode acontecer isso, aquilo, pode, mas o Covid tem muito mais chance. Então, eu acho que a questão, a vacinação, a gente precisa estar atento a isso, ver se é fake news mesmo, vamos lá ler, não é verdade? Eu acho que isso é uma coisa importante. Né? Posso fazer? Foi a primeira vez que eu vi Facebook ser mais citado do que qualquer revista internacional de medicina, não sei o quê. O Facebook era... Olha, o que eu já recebi de Facebook, olha, deu isso no Face, tá bom. E aí? Né? E o que deu no New England Journal? No England Journal? Não sei, mas no Facebook deu isso, pronto. Você recebia isso de gente da classe médica, você está falando? Lógico, né? Lógico, né? Então, isso foi contaminante, gente. Isso contaminou tanto quanto Covid, essa questão de fake news. A gente precisa prestar atenção nisso, tá? Silvio, posso fazer uma pergunta aqui que eu acho que é importante? Está meio confusa a história do SUS no meio disso, mas o SUS está nisso. Não, mas eu acho que tudo tem a ver. São coisas que são bem complexas. No fundo, nós estamos vivendo um momento em que está sobreposto nesse país uma crise econômica, social, política, ideológica e sanitária. Então, quando a gente vai falar, a gente acaba misturando todas elas. Mas você falou essa questão dos médicos e como você já dirigiu um centro de saúde ligado a uma faculdade de medicina. Você se formou, podemos dizer que a faculdade de medicina, a melhor faculdade de medicina do país, né? Você fez mestrado, fez doutorado, você é docente também. Eu queria te perguntar uma coisa. As diretrizes curriculares da medicina, elas preconizam que o médico deve ser formado para estar apto em sua tomada de decisão para utilizar medicamentos com base em seu custo-efetividade, certo? Como se explica a enorme quantidade de médicos que prescreveram e prescrevem a hidroxicloroquina, cuja efetividade é nula no tratamento da Covid, como mostrou inúmeros cientistas, não só brasileiros, né, mas isso foi apontado. E esse é um problema de formação ou é um problema de caráter? De formação, eu acredito que não possa ser, porque assim, a Faculdade de Medicina aqui foi uma das primeiras a lançar um documento de que não havia validade nos medicamentos assim, assado, que isso não tinha indicação nenhuma, ok? Colegas formados por essa Faculdade de Medicina, que teoricamente você deve seguir as diretrizes de onde você está formado, se você acredita, né, que aquilo. Só que aí tem um problema importante, né? O Conselho Federal de Medicina, ele foi omisso. Isso
foi uma crítica incrível que um monte de gente fez ao Conselho Federal de Medicina. Um monte de gente, veja bem, consciente, tá? Ao Conselho Federal de Medicina, corporativista, e ele não quis se indispor com o governo central, tá? Então, o que aconteceu? O Conselho Federal de Medicina abriu a possibilidade, o médico tinha, vamos dizer, independência na prescrição. Ele não levou em conta isso que você argumentou. Por quê? Existiam alguns trabalhos que foram refutados, mas esses trabalhos correram, não é? Tanto que, por exemplo, você, no mesmo dia que se mostrou que o JAMA, que é um dos principais jornais de medicina, mostrou que a ivermectina não funcionava, saiu numa revista internacional ruim, péssima, que você paga para publicar, um trabalho em que mostrava que a ivermectina funcionava. Só que quando você vai comparar metodologia de um e metodologia do outro, você vai ver que a metodologia desse outro trabalho mistura alhos com bugalhos, ou seja, você mistura concentrações. Tá muito complicado isso? Não, a gente está entendendo. Heloísa, está acompanhando ou não? Heloísa? Ela saiu da câmera, só porque eu perguntei. Vanessa, está muito difícil isso ou não? Não, estou entendendo, sim. Então, tá bom. Então, o que acontece? Como é que você pode fazer um trabalho para mostrar que funciona se você usa uma dosagem até 10 vezes mais da mesma dosagem e mostra que funciona? Como é que você pode trabalhar com dosagens 10 vezes maiores? Isso não é metodologia, tá? Isso não dá para você trabalhar com esse tipo de metodologia. Então, isso estava claramente. Só que, por ideologia, né, e aí vem a questão, porque o governo central defendia a questão da cura e não da vacina, né, porque achava que era mais barato procurar a cura do que a vacina, né? O que acontece? Esses colegas, né, mostravam esse trabalho para defender a prescrição deles, ao passo que os trabalhos melhores mostravam que não funcionava. Então, tinha interesse atrás, principalmente da ivermectina, mais do que até a hidroxicloroquina, os trabalhos. Era um pessoal dos Estados Unidos que estavam apostando na vitória do Trump, e não do Biden, para assumir o lugar do diretor médico que comandava tudo isso e que estava brigado com o Trump, justamente porque o Trump tinha a mesma ideia nossa aqui. E esse cara fez todo um trabalho para ivermectina, não para hidroxicloroquina, para ivermectina, e essa ivermectina deu um trabalho lascado para mostrar que não funcionava também. A hidroxicloroquina não quero nem falar, porque isso já foi desde maio do ano passado já se provou que não funcionava, não é? Só funcionava para... Nem a EMA quis comer a hidroxicloroquina, né? Deu uma bicada nele quando ele foi mostrar a hidroxicloroquina para a EMA. A EMA não quis, mas um monte de gente quis. O CDC e o FDA, esse ano, fizeram eu não sei se foi um vídeo, porque eu só vi um folder, em que mostrava uma mulher acariciando um cavalo, lindo cavalo, e falava assim, gente, ivermectina é para animais como cavalo e bois. Você não é isso, não tome ivermectina, tá? Então, o FDA fez isso esse ano, né, porque a ivermectina pegou nos Estados Unidos. Pegou por conta desse cara que queria tomar o lugar. Eu estou esquecendo o nome do cara que brigou com o Trump, porque o Trump achava, como o nosso aqui, que não era vacina, que era as outras coisas aí. E esse cara brigou muito. E ele achava que ia tomar o lugar do... Gente, esse cara é famoso, está há muito tempo nos Estados Unidos. Desculpa, esqueci o nome dele agora. Então, veja bem, isso foi um problema ideológico,
tá? Ideológico. A ideologia acima. O problema da ideologia é o seguinte, é que a maior parte dessas pessoas tem o que eu chamo de ignorância ideológica. E o grande problema da ignorância ideológica é maior do que a ignorância para você, por exemplo, do abecedário. Porque a ignorância ideológica, tanto que as pessoas não entendem o que é a questão, por exemplo, quem é contra você é comunista. Né? Quer dizer, ele não sabe nem o que é comunismo, mas é contra você. Então, eu acho que esse foi um problema, a ideologização da saúde e da questão da vacinação e das drogas a serem usadas. Vamos lá. Quem quer perguntar alguma coisa para o Silvio? Comentar, fazer algum comentário sobre essa situação que a gente vive, sobre o SUS, dar alguma experiência? Eu queria uma experiência de vocês, gente. Experiência que vocês tiveram boa ou ruim com o SUS? Ou ruim, é lógico. A gente tem... O SUS tem coisa muito ruim, hein? Tem coisa que é preciso melhorar muito. A gente tem que batalhar. Você precisa de pessoas que acreditem na saúde pública, não é? Se você não acredita nisso daí e trabalha na saúde pública, você está marcando toca, você está esperando ir para outro lugar, porque aquele não é o seu lugar. Então, você precisa acreditar que isso seja bom. Né? Bruna. Vai lá, Bruna. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da gente usufruir aquilo que o SUS dispõe e conhecer aquilo que ele nos dispõe. Recentemente eu precisei de um método contraceptivo e eu tinha a opção de comprar ou de ir até a minha unidade básica de saúde e, obviamente, seguir o que eles me pediam e obter, que no caso seria um DIU de cobre. Então, eu ouvi muito essa questão de é importante você usufruir daquilo que o SUS dispõe, né? Ao invés de comprar algo, você tem condição de fazê-lo. Não sei se ficou claro o que eu quis perguntar. Bruna, eu acho o seguinte, todo mundo tem... Isadora depois conversa, mas vamos lá. Eu acho que é importante você conhecer seus direitos, o que você tem direito, e reclamar quando isso não é bem feito. Eu acho que não é falar, aquela unidade é ruim, eu não vou lá, não, vou na outra. Não, aquela unidade é a unidade que eu teria mais próxima da minha casa, porque essa é a outra coisa da regionalização, algo estar próximo de você não ter que atravessar a cidade, não é? Para poder ter uma assistência, essa é a ideia também do SUS, ele vai ter que estar próximo de você, uma unidade de saúde, né? Essa é a preocupação, por exemplo, quando se criam, eu talvez mude um pouco, mas depois eu chego no que você quer falar, Bruna. Mas, por exemplo, quando você vai fazer um loteamento, né, um loteamento clandestino, o que acontece? Você cria onde não tem nada e depois você tem que obrigar o governo a ir lá e botar uma unidade lá, porque você tem que ter. Né? É diferente de um bairro planejado, em que quando você planeja o bairro, você já planeja, aqui vai ter que ter uma escola, aqui vai ter que ter uma unidade de saúde. Tá? Pode ser uma escola só de primeiro grau? Pode, porque de segundo grau vai andar um pouquinho mais, mas primeiro grau tem que estar próximo. E a unidade de saúde também tem que estar próximo. Se, né? Ou uma unidade de saúde, ou uma unidade de saúde da família, que seria a coisa mais próxima do que você pode ter. E você tem esses direitos, então tem que reclamar. Aquela unidade não funciona por quê? Tem um ombudsman sobre saúde que você vai... Bom, unidade de saúde tem de contracepção obrigatório o quê? Um contraceptivo oral combinado, tá? O que é contraceptivo oral combinado? Ele tem um estrogênio e um progestagênio, tá? Uma injeção mensal, que também tem estrogênio e progestagênio. Uma injeção trimestral, que é só progestágeno. Você vai falar qual é a importância de um e de outro. Tem pessoas que não podem usar estrogênio, por exemplo, hipertensa não pode usar estrogênio, poderia usar só progestagênio. E o DIU de cobre, além de camisinha. O DIU de cobre também tem em toda a unidade.
O grande problema é o seguinte, é que tem colegas que não sabem colocar o DIU de cobre. Ou tem preguiça, porque demora mais tempo do que prescrever uma pílula. Mas é um direito, entendeu? Então, você fala, eu gostaria de um DIU de cobre, né? Se ele não tem condição de colocar, tem que ter uma unidade, alguém que tenha. Por exemplo, no Centro de Saúde Escola, a gente recebe gente de Ribeirão Preto todo para colocar DIU de cobre lá. Entendeu? Porque tem unidades que não colocam. Eu respeito, mas tem que o serviço de saúde tem que dar uma solução para isso. Tem que ter algum lugar. Aliás, eu já tive algumas vezes no Maranhão. No Maranhão, eles fizeram um programa, Bruno, porque a mortalidade materna era muito grande, só perdia para o Amapá. Tá? Agora o Pará superou, mas só perdia para o Amapá. Então, o que eles fizeram? Eles contactaram a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, para a OPAS organizar, não é, no Estado um plano para diminuir a mortalidade materna. Ok? A OPAS não dá dinheiro, mas ela organiza e o Estado tem que bancar essa situação. No caso, o Estado, que foi o Estado do Maranhão. Então, eu fui em várias cidades, porque uma das coisas para diminuir mortalidade materna é melhorar o pré-natal, dar melhor assistência. Então, você organiza essa situação e depois você tem que organizar a contracepção. Contracepção é 50% de diminuição da mortalidade materna. Então, se você não fizer a contracepção, você perde parte da diminuição da mortalidade materna. Então, fui em várias cidades para quê? Para ensinar os médicos a colocar DIU de cobre. Porque eles não tinham competência para isso. Então, eu fui em Imperatriz, fui em Caxias, que eu não sei se vocês sabem, o Duque de Caxias não nasceu em Caxias, no Rio, não. Nasceu lá no Maranhão, por isso que essa cidade chama, e nem no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Né? É Caxias, lá no Maranhão, onde o Duque de Caxias nasceu. Bom, o povo não sabia da turma que foi comigo, mas eu orientei. É história, né, Vera? A gente precisa saber. Bom, sim, vamos lá. Silvio, se um dos meninos chegar num atendimento desse de saúde e pedir uma vasectomia, tem? Vasectomia, dependendo da idade. Você pode ter direito, sim, mas você tem que ter, a legislação, ela tem uma situação nesse sentido. A partir de que idade, você sabe? Você tem a partir de 23 anos ou 2 filhos. E 23 pode ser sem filhos também? Pode. A gente não recomenda, porque 23 anos, você não tem cabeça para fazer vasectomia. Bom, e hoje, você tem métodos contraceptivos muito ou tão eficazes quanto isso daí, né? Então, eu acho que é importante, Bruna, você requisitar isso, né? A Isadora tinha pedido. Desculpa, fala, Bruna. Houve de postos de saúde pedindo autorização dos parceiros das mulheres para inserção do DIU de cobre. Eu fico me perguntando como é possível esse tipo de processo dentro da... Isso é o retrocesso que nós estamos vivendo. Não é? Nós estamos vivendo um retrocesso que talvez vocês não sintam, mas vocês, mulheres, precisam brigar, porque está tendo um retrocesso que o pessoal acha que isso é cuidar da família. É coisa de Jesus da goiabeira. Entendeu? Cuidar da família não é isso. Tá? Vou dar um outro exemplo que eu passei. Eu fui para o Ceará orientar o pessoal a colocar implante, o Implanon, porque o Estado comprou um monte de implante para diminuir mortalidade materna também. E uma das cidades que eu fui orientar foi Quixadá. Quixadá, para quem não sabe, é no sertão do Ceará, aonde vivia Raquel de Queiroz. Quando ela escreveu o 15, foi a seca lá na região de Quixadá. Então, é sertão, tá? Só para localizar vocês. Geograficamente, certo, Reinaldo? Tá? Então, localizar.
teve uma paciente hipertensa, 42 anos, que já tinha 3 ou 4 filhos, agora não me lembro. Ela foi lá para pôr o implante, porque quando ela chegava com os comprimidos, o parceiro dela jogava os comprimidos no lixo porque queria ter mais um filho. Uma paciente hipertensa que podia morrer no parto, já 3 filhos, mas o parceiro queria mais um filho. Ela botou o implante e falou, agora só se ele arrancar meu braço. Então, você imagina se uma pessoa dessa tiver que pedir licença para um parceiro para colocar um método. Isso é um retrocesso, gente. É um retrocesso. Tudo bem, a família tem que ter o parceiro, tem que conversar com a parceira, o método tem que ser adequado para os dois. Mas a mulher tem que ter autonomia para a contracepção. Já chegou. Eu já vi paciente hipertensa só porque o parceiro queria ter mais um filho. Ela, eu vou ceder, eu não queria, você corre risco, mas senão ele vai me abandonar e não sei o quê. Quer dizer, gente, mulher tem que ter poder. E esses métodos contraceptivos dão poder para a mulher. Dão poder porque é método que a gente chama forgettable, ou seja, a mulher põe e esquece. Tá? Então, precisamos melhorar e empoderar as mulheres. Isso é uma das formas de empoderar as mulheres, uma boa contracepção, na minha maneira de entender. Não é só isso, né, gente? Mas a Isadora tinha levantado a mão. Cadê a Isadora? Oi, sim, mas a professora pode falar primeiro, senão perde a linha de raciocínio. Não. Isadora, não tem linha de raciocínio. Roda de conversa, você bota na roda e vamos lá. Quem sabe a gente tem uma nova linha com a sua ideia. Vamos lá. É porque vocês tinham pedido para contar uma experiência com o SUS e eu vamos lá. Muitas, porque a minha família só usa o SUS. A gente tem uma UBS muito perto de casa, então a gente sempre foi muito bem assistido. Você é de onde, Isadora? Eu sou de Batatais. Batatais, muito bem. Sou de Batatais. Por exemplo, a minha mãe colocou o DIU de cobre, e ela passou os 10 anos, ela retirou sem custo algum. Meu pai fez a vasectomia também, inclusive agora ele está tratando com um problema na coluna que a gente não precisou gastar nada, porque foi tudo do SUS. Desde começar, ele já usou remédios que precisava de alto custo, sabe? Que você conseguiu o desconto, ou então ele de graça. Então, eu não tenho nada para reclamar do SUS. E se alguém não defende o SUS perto de mim, leva porrada, porque eu não tenho paciência para esse tipo de gente. Eu sou completamente, assim, defendo muito o SUS. Aqui na cidade, é claro que existem situações ruins, existem defeitos, é um sistema demorado, às vezes muito burocrático, só que só com o problema do meu pai, o tanto que a gente teria gastado, a gente fez as contas esses dias, passava de 10 mil reais se a gente tivesse no plano, utilizando um plano de saúde. E o SUS a gente não precisou gastar nada, sabe? Foi cirurgia no HE, no HC, então realmente é uma experiência maravilhosa que eu tenho com o SUS, só tenho a agradecer. Eu posso fazer um comentário em cima do que a Isadora falou antes de você responder, Silvio? Eu acho assim, na realidade, comparando o sistema de saúde e a educação pública, né, o que a gente tem, na realidade, no país é um projeto de desmonte do que é público. Então, quando você vê o SUS aparecer na televisão, nos grandes veículos de comunicação, é sempre as coisas negativas. São filas, são pessoas que estão ali mal atendidas, que morreu no atendimento ali no pronto-socorro, e passa essa imagem de que aquilo é ruim e que o que é privado é que é bom. A mesma coisa com a educação. Se todo mundo ficasse na educação, lutasse junto com os professores por melhores condições de trabalho, junto com os profissionais de saúde por melhores condições de trabalho no sistema de saúde público, né? Porque o que a gente vê? Isso tudo que foi feito e vem sendo feito há longo tempo, é feito sem o devido debate público. Então, o que a população quer? E sem um projeto de nação, que teria que estar ligado com tudo isso. Então, a própria educação pública,
ela teria que, por exemplo, nos currículos, né, dentro da base curricular da formação de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, ter uma formação para um trabalho no serviço público. Queria só ampliar essa discussão que a Bruna coloca, de uma experiência boa com o SUS. Reinaldo, vamos lá. É só acho que uma parte, que eu estou com alguns dados aqui, só para completar a fala da Isadora. O município da Isadora, que é Batatais, 84,4% dos médicos do SUS e 96,9% das enfermeiras. Na região metropolitana de Ribeirão Preto, 1/4 dos municípios só tem médico do SUS, 100% do SUS. E quando a gente pega as enfermeiras, 1/3 dos municípios, são 34 municípios. Então, além da importância do SUS, né, em todas as localidades, em algumas localidades é só o SUS que existe. Porque os planos de saúde não vão. Ele é o maior empregador, Reinaldo. Né? Se você for ver, ele é o maior empregador. Tá? Ele é o maior empregador. E esse, a Bruna falou também na cidade dela. Então, eu acho assim, que a gente tem que defender essas situações. Né? E eu acho que a terceirização é um risco. E aqui em Ribeirão Preto, nós estamos correndo esse risco com a terceirização, volto a insistir. Na terceirização, você não tem esse comprometimento que você teria com a saúde e o bem-estar. De qualquer maneira, né, essa questão que a Isadora levantou é uma coisa muito interessante. Eu já vi uma situação, e agora, ultimamente, aconteceu uma situação parecida, né? Eu já via anteriormente. Todo mundo fala, Estados Unidos, um país ótimo, né? Medicina de ponta, tudo legal, etc. e tal. Só que o custo disso é altíssimo, né? O Olavo de Carvalho, agora, quando ficou doente, ele não ficou lá. Ele veio aqui para o Brasil para se tratar. Eu já vi gente que tinha que fazer cirurgia, brasileiro, veio aqui para o Brasil para fazer a cirurgia, né? Então, gente, eu acho que o nosso sistema de saúde é um avanço incrível, né? Baseado em situações, não como os Estados Unidos, baseado em situações como a Inglaterra, baseado nessa maneira de pensar que foi criado o SUS, uma das maneiras, né? Então, não como os Estados Unidos. E a gente é muito voltado para a questão dos Estados Unidos. Olha, tem um bom seguro-saúde, porque aí você vai conseguir ser melhor e não sei o quê, papapá. Isso tem custo, né? E grande parte da população não tem condições de arcar com isso. E a gente tem que entender, né? Tem que defender o que é público, o que é nosso. A educação sofreu um desmonte, né? Tanto que ela só ainda não chegou na universidade pública, mas está chegando na universidade pública, né? Eu me lembro, uma das primeiras coisas que o presidente falou quando foi eleito foi que no Brasil não existia pesquisa. O único lugar que ele sabia que existia pesquisa era no Mackenzie, né? Eu vi essa entrevista, quer dizer, caiu o queixo. No HC, os colegas que tinham votado nele, eu ainda falei, olha aqui, em quem vocês votaram, tá vendo o que ele está falando? Né? Não conhece. E, de fato, isso é uma coisa importante, né? Agora, a universidade tem que formar as pessoas pensando na questão pública, principalmente da área da saúde. Essa é uma briga que eu tenho, por isso é que eu estou lá no centro de saúde e não saio de lá ainda, né? Porque eu tento impingir essa questão para os 5º ano, 6º ano, R1, R2, né? Para pensar na questão do SUS. Por quê? A universidade, tradicionalmente, né, isso é uma meia-culpa que eu acho que aqui Ribeirão tem que fazer, ela acaba formando super especialistas ou cientistas.
Tem lugar? Tem, mas não são todos que vão ter esse lugar. Eu já vi super especialista ter que acabar dando plantão geral, etc. e tal, e assim, e vai ficar frustrado, porque ele quis ser um super especialista. A Espanha tem um programa muito interessante. A faculdade de medicina, ela é ligada ao Ministério da Educação. As residências são ligadas ao Ministério da Saúde. Então, as residências são abertas de acordo com as necessidades que o país tem. O país tem necessidade de tantos neurocirurgiões. É aberta tantas residências para neurocirurgião. Agora, o país precisa de médico de família, a maior parte das vagas são abertas para médico de família. Por quê? Porque é o que o país está precisando. Então, você forma médico pela necessidade que o país tem. Você tem que pensar na necessidade pública que o país tem. Não é? Lógico, se eu quero ser neurocirurgião, eu vou ter que estudar muito, 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 porque só tem 2 vagas. Não quer dizer que os ruins vão para lá, mas eu tenho que, vamos dizer assim, o país não tem necessidade de tantos neurocirurgiões. Né? Aqui, como são abertas as vagas? Tem tantas vagas, sempre as mesmas. Não é? E aí você acaba tendo que locupletar determinadas coisas aí com super especialistas. Você pode eu sempre trabalhei com atenção primária, desde que eu era para ser... Eu comecei a pós-graduação numa área ultra especializada, que é infertilidade. Tá? Só que aí fui trabalhar no Centro de Saúde de Escola. Eu não fiz... Eu fiz residência comum e fui fazer, não uma especialização, fui fazer a pós-graduação. E aí, quando eu fui para o Centro de Saúde de Escola, eu comecei a ver que a necessidade era de contracepção e não de infertilidade. Né? E aí, acabei meu mestrado, mas nem doutorado eu não fiz nessa época, porque eu mudei meu foco. Eu fui mudar o foco porque eu vi a necessidade de outra. Né? E eu vi que, na verdade, a gente, às vezes, distorce a formação nesse sentido. E acabei fazendo isso. Aí, em 97, a faculdade precisava, ele mudou o currículo e precisava uma discussão abrangente de ginecologia num curso, ou num estágio que eles tinham, chamava estágio integrado. Aí não tinha ninguém da ginecologia lá dentro do HC que pudesse discutir ginecologia geral, aí foram me buscar, tá vendo, Vera? Foi aí que... Né, começou a valorizar a questão do ginecologista geral, né? Aquele cara que tem a visão da atenção primária dentro de ginecologia. Né? Porque não tinha nenhum. Eles chegaram à conclusão de que não tinha um ginecologista, assim, para poder, veja bem, para poder não atender, para poder discutir com o aluno a questão, porque é diferente, você discutir com o aluno é diferente de atender. Aliás, isso é uma outra coisa. Todo médico que atende dentro do SUS, ele, pela legislação do SUS, ele potencialmente deveria ser responsável por formação também. Só que eles não aceitam esse tipo de coisa, mas eles deveriam ser responsáveis por formação. Isso faz parte quando você é contratado dentro do SUS. Né? Então, foi aí que eu entendeu? Então, eu comecei, de uma certa maneira, a ver a importância de orientar, dentro da residência, por exemplo, a questão geral, questão de atenção, da questão da família, muitas vezes. Eu não trabalho necessariamente com família, porque, como ginecologista, você já está mais numa atenção secundária, vamos dizer, do que atenção primária. Mas é importante isso. Né? Fala, Vera. Não, você estava falando, foi antes até que eu lembrei disso, né, de politizar questões de saúde, né, ideologizar algumas questões. Eu lembrei da história
do Mais Médico, né? Que a proposta era levar médico para localidades onde você não tinha, as pessoas não tinham acesso a médico. E a gente tem uma boa formação de médicos, mas todo mundo quer ficar nos grandes centros. Aqui. Que é a mesma coisa... Onde tem shopping. Ninguém quer ir para onde não tem shopping. É a mesma coisa de dentista. Quantas faculdades de odontologia nós temos e como a população ainda tem necessidade de dentista. Foi bom você ter levantado isso, porque foi o SUS que levou os dentistas para a população. Antes do SUS, o atendimento odontológico era mínimo dentro da atenção pública. Era mínimo. Só para extração. Exatamente. Foi o SUS que acabou levando. Tem um dado nesse trabalho, viu, Reinaldo? Esse que eu citei do Paim aí, que é do Lancet, chama atenção a questão odontológica depois do SUS, né? Ele faz um gráfico, é uma coisa linda essa questão odontológica. Então, você levantou uma coisa interessante. Bom, voltando aos Mais Médicos. Se tivesse ainda o programa dos Mais Médicos, provavelmente nós teríamos tido uma abordagem inicial da pandemia melhor do que nós tivemos. Porque teve localidade que perdeu médico, o único médico que tinha era do Mais Médicos. Eu ando muito pelo país, vocês já viram, né? Eu já citei aí alguns lugares que eu fui, e todo ano eu faço uma viagem de carro, assim, aquela outra foi a trabalho, mas eu faço normalmente uma viagem, né? Passeio. Já cortei aí, acompanhei o Rio São Francisco até Petrolina, depois subi, foi quando eu conheci Picos, aí fui Ceará, Rio Grande do Norte, fui andando tudo por aí. E cada lugar que eu vou, assim, é lógico, eu não vou para trabalho, eu vou para aproveitar a praia, para aproveitar uma cachoeira, né, Bruna, que tem aí perto e tal. Mas eu procuro ver os atendimentos, a questão, né? E você conhece pessoas. Numa região da Bahia, eu conheci uma enfermeira que era de uma cidadezinha, ela falou assim, primeira vez que aquela região teve um médico foi com Mais Médicos. A população não sabia o que era médico. Quando apareceu, entendeu? O pessoal endeusou, etc. E tal. E o cara fazia um trabalho assim, sem grande infraestrutura. E foi criando a infraestrutura de acordo com o que está lá. Quer dizer, muitas vezes você chega num lugar, não tem a infraestrutura. Mas você tem que começar a criar isso, senão nunca vai acontecer. Você tem que ir lá e tem que criar. Vocês acham que é fácil? Eu já criei serviço. Primeira vez que eu fui trabalhar numa unidade do Centro de Saúde de Escola, foi lá na Gonçalves Dias, que hoje é uma excelência. Quando eu fui lá, era uma unidade materno-infantil. Só fazia pré-natal e atendia criança. E eu resolvi criar um serviço de ginecologia, porque pré-natal é diferente de ginecologia. Ninguém fazia coleta de Papa Nicolau, não se fazia essas coisas. Silvio, só te interromper. Vocês estão ainda no primeiro ano, mas essa conversa que o Silvio está tendo com vocês, no fundo, é uma conversa de administração pública, certo? É uma das áreas do curso de vocês de administração. Tudo bem que isso que eu estou falando é pré-SUS, é por isso que eu estou colocando a importância do SUS. Isso é pré-SUS, tá? 85. Na verdade, de dezembro de 84. Cheguei lá, tinha uma mesa ginecológica sem perneira. Todo mundo que foi já no ginecologista, os homens talvez não saibam, mas sem a perneira você não consegue fazer exame ginecológico. Certo, Vanessa? Não é assim? Tem que ter as perneiras para a gente fazer exame ginecológico. Não tinha um espéculo na unidade. Tá? E aí eu falei, bom, precisamos criar isso. Como é que faz? Aí eu fui no centro, que era lá na Cuiabá, que era o que administrava, fui lá no almoxarifado, falei, ó, tem uma mesa lá sem perneira. Ah, a perneira está aqui, mas ninguém precisava de não sei o quê, acabou deixando, eu levei as perneiras para casa,
cromeei as peneiras e levei lá de volta lá para colocar. Aí, ó, tem espéculo? Tem. Então, quantos espéculos tem? Tem isso, então me dá. Aí eu fui criando o serviço, na verdade, Vera. Hoje, quando eu falo isso, eu falo, isso é um absurdo. Mas, se eu não fizesse isso, eu ia me lamentar e falar, não tenho condição de trabalhar aqui. Não é verdade, Bruno? E aí, eu ia embora. Mas não é assim. Eu acho que a gente tem que criar condições. Lógico, você tem que ter pessoas que têm sensibilidade para isso. Né? Não sei se vocês conheceram, nessa época o diretor técnico era o Joel, que já faleceu, que dá nome agora ao Centro de Saúde. Né? Eu cheguei para o Joel e falei, Joel, eu preciso disso, 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 disso. Estou fazendo esse trabalho, mostrei, tanto que o primeiro Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, o trabalho que eu levei foi ginecologia em atenção primária. E eu mostrei esse trabalho que eu fiz lá. Né? E o Joel falou, você quer trabalhar? Você vai ter apoio. Quer dizer, provavelmente quem estava antes de mim não queria trabalhar, por isso que não tinha apoio, não tinha nada, ele se contentou com aquilo e trabalhava o que dava. Não, vamos melhorar isso aqui. Então, gente, é isso. Você vai num lugar que não tem condição, vamos ver. Eu quero trabalhar aqui, a comunidade é legal, quer dizer, é legal, não, toda comunidade é legal se você souber entender a comunidade. Mas eu tenho condição, então vamos lá, vamos ver o que eu preciso. Né? No começo, eu preciso de mão, ouvido, não é? Porque é assim que você faz semiologia. Mão, ouvido, olho. Né? É assim que eu vou fazer uma ausculta, é assim que eu vou examinar, é assim que eu olho. Não é? Por isso que, às vezes, eu olho de lado, assim, eu sei que é aqui, mas é que vocês estão de lado e eu gosto de olhar no olho. Então, por exemplo, a Vanessa está aqui do meu lado, então eu olho para ela aqui, dá a impressão que eu tenho torcicolo, porque eu estou olhando de lado. Não, eu sei que está aqui, mas eu gosto de olhar no olho. Então, é assim que a gente faz. Então, mas só que é difícil você ir para um lugar onde você fala assim, eu estou acostumado no conforto aqui de shopping, eu vou no shopping no fim de semana, vou no barzinho ali, do não sei o quê, né? E você tem que conhecer essas outras realidades para ir trabalhar. Então, vamos lá, vale a pena? Vamos, eu quero isso. E o pessoal que veio dos mais médicos, eles estavam acostumados com isso de outros países, que já tinham trabalhado. E eles toparam isso. Um médico que forma aqui não vai para Potrebu de Baixo, entendeu? Trabalhar. Porque ele está acostumado que aqui ele pede uma ressonância, a ressonância sai. Lá, a ressonância, nem sei se eu vou ter condição agora, mas vamos ver. Vamos criar o quê? Vamos criar a rede. Essa é uma outra coisa do SUS, a criação das redes. Antes, a hierarquia era assim, ó, era uma pirâmide. Então, primário, secundário e terciário, que é a pontinha. Aí você olhava isso e falava, eu não quero trabalhar no primário, não, eu quero trabalhar no terciário, que aqui ó, é isso aqui. Né? Hoje não, a ideia é de rede, todo mundo trabalha junto, é plano, é planificado, essa é a ideia. Então vamos lá, como é que eu tenho condição nesse lugar? Que redes que eu posso formar? Eu posso, se eu precisar, uma cidade aqui perto, quanto está aqui a cidade mais próxima? Não é? É longe, então tenho que criar algumas coisas aqui, porque senão eu não vou ter condição de levar um paciente que eu precise para lá. Então você precisa mostrar isso para o serviço. Em Balsas, que eu fui fazer um treinamento, eu fui treinar lá a questão do DIU de cobre. Mas eles me pediram que eu falasse com os médicos de família para melhorar a resolutividade dos médicos de família em vulvovaginite. Uma coisa simples. Vulvovaginite. Por quê? Tinha médico de família que tinha um bairro de Balsas que ficava a 200 quilômetros. Vocês imaginam que é um bairro a 200 quilômetros? Então, quer dizer, esses médicos não podiam encaminhar qualquer caso de vulvovaginite de 200 quilômetros. Você já pensou? Uma candidíase, você andar 200 quilômetros para cuidar de uma candidíase? Né? Então, eu dei um curso para eles de vulvovaginite no meio da história toda, para melhorar a resolutividade nessas situações. Então, dei umas dicas. Olha, para fazer o diagnóstico, você pode fazer assim, não custa caro, é só pingar umas gotinhas de um negócio aqui, você já vai ter condição de fazer esse tipo de diagnóstico e tudo mais. Então, assim,
se você cria essas redes, né, e faz o que eu chamei aí da patriciamento, você consegue ter a pessoa lá longe, mas você tem que dar condição para ela também, né? Então, isso é importante. Agora, a pessoa precisa entender. Eu estou lá, mas eu tenho esse respaldo aqui. Se eu não tiver, eu tenho que criar esse respaldo, né? Poder público tem que fazer isso. Você tem que cobrar do poder público isso daí. O Silvio, queria contar uma história e depois também te fazer uma pergunta. Porque você falou dos mais médicos. Em 2018, eu fui num evento em Brasília, que era um evento promovido pela OPAS. Tinha apoio da OPAS. Então, nós ficamos num hotel que o pessoal da OPAS costumava ficar. Eu cheguei tarde da noite no hotel, estranhei o hotel, porque estava cheio de muitas malas, mas muitas malas, assim, pareciam uma coisa de refugiado, né? Eu não entendi o que era aquilo. Fui para o meu quarto, aí voltei, eu e um aluno, falei, interfonei para o aluno, falei, vamos lá ver o que é aquilo. Bom, fomos e aí a gente descobriu. Era os mais médicos que estavam cubanos, que estavam praticamente sendo expulsos do país. Eles deram um prazo para eles saírem e eles, antes de embarcar, vieram de várias regiões do país, principalmente do Nordeste, pelo que eu conversei ali, e ficaram ali naquele hotel no tempo que eu estava ali. No período que eu estava, 500 pessoas ficaram ali, passaram por ali. Algumas não chegaram nem a ir para quarto, ficava só ali na recepção e depois já ia para o aeroporto. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns ali naquele momento. E uma das pessoas que eu conversei, ela me mostrou no celular dela as mensagens, as homenagens que a cidadezinha lá do interior, se eu não me engano, era do Pará, mandava. Eles fizeram uma festa na cidade, com despedida, mandaram vídeo, um monte de coisa. Lugares que nunca tinha visto um médico, né? Então, esse episódio também foi uma coisa muito triste, né? Mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, não é só para você, é uma coisa que para a gente pensar, para todos nós aqui pensarmos. Diante dessa situação, né, que o país atravessa, o que a gente tem percebido é que muitas pessoas, e principalmente os jovens, imaginam sair do país. Tem essa perspectiva, aqui não dá mais, não vai dar para eu ficar, eu vou para fora. Você mesmo acabou falando de pessoas que estão lá fora e que têm que voltar para o país para ter um atendimento médico ou dentário, né? O caso que eu acompanhava eram os casos dos trabalhadores que iam para o Japão, os decassegues, e lá eles não tinham tratamento, eles tinham que esperar um ano para ter dinheiro para voltar para fazer atendimento médico aqui. Então, é uma situação. Aí uma colega escreveu assim, olha, que o diretor de teatro, Gerald Thomas, que mora em Nova York, estava na Globo News, relatando o drama que ele viveu por 3 meses. Ele estava comentando o ataque lá ao World Trade Center, né? Ele estava relatando o drama que ele viveu como voluntário nos escombros lá do World Trade Center, e após a queda das Torres Gêmeas lá, que foi e que ele respirou a poeira de amianto e que sofre as consequências disso até hoje nos pulmões. Eu sugeri, não sei quem conseguiu ver, eu fiz isso muito em cima da hora, mas quem não conseguiu ver, veja esse documentário. É um documentário que fala sobre o sistema de saúde nos Estados Unidos, mas também compara o sistema de saúde dos Estados Unidos com o da França. E, numa parte do documentário, tem alguns bombeiros que estiveram também ali no resgate, no World Trade Center, e eles foram contaminados. E eles também, só por um tempo,
eles tiveram atendimento de saúde nos Estados Unidos. E eles foram para Cuba, para ser atendido lá, pelo sistema público de saúde. Então, eles dão um depoimento do que foi, de como foi que eles foram atendidos, né, como trabalhadores, e depois como eles estavam sendo atendidos em Cuba. Isso pode entrar numa discussão dessa questão da saúde ser tratada como mercadoria, onde o sistema de saúde não existe um sistema de saúde público, e onde existe um sistema de saúde público, e onde existe um sistema de saúde público como o nosso, que é boicotado. E que não eu acho que essa discussão dessa aula, ou em qualquer outro lugar daqui para frente, é importantíssimo que se faça, né? É importante que a gente pense nisso, e eu acho assim, você falou com tanta emoção ainda de como é que foi a sua trajetória de trabalho, as dificuldades que você encontrou no serviço público, que você levou coisas para sua casa para fazer isso, para fazer funcionar isso dentro do serviço público. E isso que você faz, tem muita gente que faz também, né, que faz pesquisa e que acaba financiando a própria pesquisa, né? Muitas vezes eu já ouvi falar, por exemplo, de pesquisadores brasileiros que iam para fora e que eram muito bem reconhecidos lá, por exemplo, nos Estados Unidos, porque eles tinham essa coisa de improviso, de administrar, gerenciar recursos de uma maneira econômica, né? Isso, profissionais um pouco mais antigos, né? Pessoas um pouco mais antigas. Hoje, diante dessa situação, que na realidade a gente percebe que a gente vai ter que reconstruir esse país, quando a gente fala no SUS e a gente lembra da história, né, a gente, na realidade, vai precisar renovar o pacto que foi feito lá em 88, né, com a Constituição de 88, que aquilo foi um pacto social, né, a construção daquilo, aquilo não foi uma lei que foi escrita. Aquilo a sociedade discutiu, teve muita discussão, até se chegar a todas aquelas propostas, né, de políticas sociais. Então, o que você falaria para quem está começando? Uma turma de jovens que está começando agora e que vai ter uma carreira que não é da área de saúde, mas pode também ser da área de saúde. Eu acho que você ficar... Primeiro, a Bruna está avisando que vai ter uma aula agora, né, Bruna? Sim. 20h50. Então, eu quero ser breve para a gente encerrar. Eu acho assim, o país precisa de você, né? E você aqui pode contribuir muito. No exterior, você vai ser mais um, e muitas vezes você não vai nem trabalhar na área que você está formado, você vai trabalhar numa área que deixarem você trabalhar, né? Então, eu acho que a gente tem que investir aqui no nosso país. Eu acho que é cansativo mesmo, tem hora que você olha no exterior, você fala, nossa, eu queria estar lá, olha que beleza. Mas aqui você pode contribuir, e você, inclusive no que você está se formando. Lá fora, você provavelmente não vai conseguir trabalhar no que você está se formando, né? E você vai ser mais um, né? Aqui você pode fazer a diferença. É isso que eu acho. Ok? Silvia, a gente te agradece muito. É isso. A conversa foi muito boa e produtiva. Eu acredito que os alunos gostaram. Gostaram? Não sei. Algumas pessoas aí estavam aí. Gente, foi um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Estou no Centro de Saúde Escola, se vocês precisarem, Rua Teresina, 690, tá? Vocês têm direito, né, como brasileiros, ao SUS, independente de estarem aqui, tá bom? Enquanto estiverem estudando aqui, estamos lá, tá bom, gente? Prazer. Vera, muito obrigado. Reinaldo, foi um prazer. Meninas e meninas, prazer, boa noite para vocês e espero vê-los lá no campus, tá? Até mais. Mano, realmente.